bem? Bom, vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui a transição para nós em relação ao PowerPoint, tá? Ó, como que é curtinha essa aula. É 4 slides, vai ser bem suave. A outra é 5 slides. Bom, deixa eu só fazer aqui o trâmite que me pede, tá? O PowerPoint, senão ele não funciona direito. Ele não faz a transição dos slides para vocês. Ó, tema da primeira aula, quem quiser anotar aí, tá? São algumas concepções a respeito da cultura. Tá? O determinismo biológico e o determinismo geográfico, ok? Ó, vamos lá. Pessoal, é óbvio, é nítido que cultura e história são dois temas que se relacionam, tá? E aí, a gente sabe que um dos temas muito visíveis na história é sobre preconceito, tá? E a maioria das pessoas não consegue entender como que se formou os grupos sociais que nós temos hoje. Só um minutinho, tá chovendo, Luísa? Tá chovendo. Vê lá as janelas, por favor, papai. Obrigado. E aí o seguinte, o que que é o determinismo biológico, né? Gente, ser loiro, ser moreno, ser negro, ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, ser chato, ser insuportável, ser legal, é normal. Tá? Faz parte do que nós chamamos de variações, tá? Só que todas essas variações fazem parte da mesma espécie, tá? Então, quando a gente fala de determinismo, a gente está falando um pouquinho sobre categorias relacionadas, tá? A uma ideia de preconceito, ok? Então, as comunidades As comunidades, como nós conhecemos, elas se formaram a partir de povos muito antigos. E esses povos muito antigos, eles compartilharam entre eles várias formas de conhecimento que foram mantidos ao longo da história. Essas formas de conhecimento a gente não pode colocar como fatores biológicos, a gente só pode colocar como fatores sociais, certo? Então, biologicamente falando, o que determina, por exemplo, uma mulher ser uma boa cozinheira? Ou, por exemplo, biologicamente, o que determina o homem ser um bom motorista? Tá? Eu estou usando essas duas frases porque são frases muito conhecidas, porque, por exemplo, muita gente acha que quem cozinha bem é a mulher e quem é um bom motorista é o homem. Quando a gente fala dessa forma, nós estamos tendo o que nós chamamos de determinismo biológico e acreditar que determinadas funções são mais bem empenhadas por mulheres ou por homens. Tá? Só que, por exemplo, todas as profissões que existem não são profissões biológicas. E essa ideia de biologia é somente ligado a contextos biológicos. Eu sei que vai se parecer um pouco estranho, até um pouco esdrúxulo ou chulo da forma que eu vou falar. O que que é natural para a gente? Natural para a gente é beber água, é comer, é dormir, é ir no banheiro. Isso é natural. Tá? E fazer o número 1 e fazer o número 2, isso é natural. Mas, por exemplo, a forma como nós tomamos banho não é natural. A forma como produzimos o nosso alimento não é natural. O tipo de papel higiênico que eu utilizo no banheiro não é algo natural. E tudo que escapa, tudo que sai do âmbito do natural, do biológico, é o quê? É social. Tá? Então imagina, a Maria Clara ganha uma viagem para ir lá para o Japão. Ela chega lá no Japão, ela vai no banheiro. Aí tô com vontade de ir no banheiro. 20 horas de viagem no avião. Cheguei e fui no Japão no banheiro. Primeira coisa que não existe no banheiro japonês: não existe papel higiênico. E agora, MacGyver? Como que eu vou me virar? Né? Porque quem já viu sobre cultura japonesa sabe que o vaso sanitário japonês é uma coisa muito de alta tecnologia. Você tem de tudo no banheiro japonês, menos o quê? Papel higiênico. Qual que é a primeira. Gente, as meninas são pior que a gente, tá, meninos? Então as meninas, assim, elas entram no banheiro, a primeira coisa que elas vão procurar é ver se o banheiro tem papel higiênico. Se não tiver papel higiênico, elas saem embora, vão embora. A vontade passa na hora.
Pode ser número 1, pode ser número 2, pode ser número 80. A vontade passa na hora, né? Por quê? Porque é um fator social. Né? Eu costumo fazer algumas brincadeiras idiotas, mas é verdade. Por exemplo, as garotas, desde criança, uma das primeiras coisas que as mães deles ensinam é assim, gente, meninas, minha filha, deixa para ir no banheiro em casa. Você vai sair para ir na rua, vai lá comprar pão, vai no banheiro antes. Por quê? Não usa banheiro na rua, usa banheiro em casa. Tem garotas aí que eu sei que ficam lá 6, 5 horas na escola e vão no banheiro só para dar um rolê, para dar um miguezão. Vão no banheiro, mas não fazem nada no banheiro. Tá? Se trancam lá dentro do quadradinho lá para ficar fofocando a vida dos outros. Mas elas não fazem nada biológico, né? Elas só vão por ir, né? Algumas sabem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque às vezes não dá vontade. E aí, quando elas chegam em casa, sabe aquele virar da chave na trava? Quando você vira a chave na trava, a vontade de ir no banheiro vem automático. Muitas não aguentam nem chegar no banheiro. É uma correria. Garoto, se tem irmãs mais velhas, quer fazer uma sacanagem com as irmãs de vocês, entra no banheiro antes dela quando elas chegam em casa. E se tranquem no banheiro. Vocês vão ver uma mulher ficar nervosa. Porque elas chegam viradas no girar para ir no banheiro. Ah, o Rian tá dando risada, porque o Rian faz isso com a irmã dele, né, Rian? O Rian é sacana. O Rian tem irmã mais velha, né? E a gente sabe, a Rian é bem esquentadinha às vezes, né, Rian? Mete a porrada em você, né? Depois não sabe o que apanha. Mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Essa ideia não é biológica, essa ideia é social. Todos os costumes que nós temos, a forma de nós pensarmos, a forma de nós agirmos, é algo ligado à sociedade. Isso é tão pesado que às vezes a gente entra nos papo cabeça que, por exemplo, ó, quando a gente faz a construção social, a construção, não vou falar social, vou usar outra frase, estou construindo aqui no meu subconsciente. A construção do homem perfeito e da mulher perfeita são construções sociais. O que você espera de um homem? Ah, eu espero de um homem que seja, uma garota fala que seja educado, que seja bonito, que seja inteligente, que seja higiênico, né? Porque alguns meninos, meu Deus do céu, né? Que fale coisas legais, que entenda os problemas. Você está criando um homem social, você não está criando um homem biológico. Isso, quando você leva para o lado biológico, nós chamamos de determinismo biológico. Olha a palavra, determinismo biológico. Entenderam agora? Então, por exemplo, ai, pessoas negras é assim, assim, assado. Isso é um determinismo biológico. Biologicamente falando, todos os seres humanos pertencem à mesma raça. Não existe diferença de raças entre os seres humanos. A pessoa ser negra, loira, branca, alta, baixa, é só variação dentro da mesma espécie. Mas essa variação, ela é tão pequena e é tão superficial que não determina que existe uma nova espécie ou uma subespécie para determinar que um grupo social biologicamente é melhor do que o outro, é superior do que o outro e assim por diante. As diferenças que nós sabemos até hoje no tonalidade de pele tem a ver com melanina, que é uma vitamina produzida a partir do contato com o sol. Então, povos que ficaram vários séculos ou até milênios mais expostos ao sol desenvolveram um tom de pele mais acentuado, enquanto que outros povos durante vários séculos ou milênios que ficaram expostos a regiões mais frias, desenvolveram outra tonalidade de pele. Então, essa variação é muito superficial. Um ser humano, segundo os cientistas, ele pode ter mais de 8.000 características diferentes entre um e outro. O tom de pele é uma. Então, isso equivale, por exemplo, acho que é 98% de todos nós somos idênticos. Esses 2% que nos diferencia são nossas características. Por exemplo, tom de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, hum, não chega a 2%. Os outros 98% nós somos totalmente idênticos. Então não existe uma diferença acentuada, tá? Para justificar biologicamente que um grupo social é melhor do que o outro. Bom, vamos voltar para os slides que eu me empolgo às vezes, tá? Para dar um exemplo mais óbvio disso, todo mundo já foi criança um dia, alguns têm irmãos pequenininhos, sobrinhos, primos, etc e tal. Crianças não têm preconceito. Eles brincam com todo tipo de criança.
Por quê? Porque eles ainda não aprenderam o que é preconceito. A partir do momento que você aprende o que é preconceito, você se torna seletivo. Então, o preconceito não é algo ligado à natureza, é algo ligado à sociedade, tá? Bom, não há qualquer evidência científica de que a geografia determine padrões de comportamento. Isso não equivale a negar a influência de fatores geográficos na construção de traços culturais, tá? O local influencia na cultura? Sim, influencia na cultura, mas ele não é um fator determinante. Ok? É isso que eles vão dizer. No entanto, uma coisa é reconhecer a influência da geografia na formação cultural de uma comunidade, outra bem distinta é afirmar que a geografia determina traços culturais. Então vamos supor, um casal de japoneses vem morar no Brasil. O filho deles é recém-nascido. O filho dele é japonês, nasceu no Japão. Só que, por crescer no Brasil, ele vai ter mais hábitos e costumes brasileiros do que os pais que cresceram no Japão. Ele não vai deixar de ser japonês. Só que culturalmente ele tem as duas, tá? Então a gente pode dizer que a geografia ela influencia, mas ela não determina, tá? Eu já vi, por exemplo, famílias de imigrantes, principalmente japoneses, tive um caso que eu conheci, que era assim: os pais falavam com ele em japonês com a criança, mas a criança na escola se comunicava em português. Quando ela ficou adolescente, ela era bilíngue. Ela nasceu no Japão, mas morava no Brasil desde bebezinho, desde recém-nascido, 2 meses de idade veio morar no Brasil. E quando ele era adolescente, ele sabia falar as duas línguas, porque isso é um costume do japonês. Tá? Mesmo que ele venha morar no outro país, entre eles, entre a comunidade deles, eles falam na língua nativa. Tá? Acho que algumas de vocês já foram, por exemplo, lá na região da 25 de Março, da Liberdade, da Santa Efigênia, e já viram pessoas estrangeiras. Entre eles, eles falam na língua nativa e, ao mesmo tempo, eles falam português. Então, isso determina? Não, mas influencia, tá? Porque são escolhas. Tudo que é social é uma escolha, tá? Você não é obrigado, você escolhe, tá? Ou é pré-estabelecido e você não percebe. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que são preconceituosas, elas não sabem que são preconceituosas. Olha que louco. É subconsciente isso. A maioria das pessoas são preconceituosas, elas não sabem que são preconceituosas. Elas nem percebem o preconceito, muitas vezes na fala, muitas vezes na atitude, porque é algo intrínseco. Elas cresceram vendo aquilo, tá? E aí a gente vai para esse determinismo geográfico, que também não é possível. Então não existe, não pode existir um determinismo biológico, não pode existir um determinismo geográfico. Eles são muito superficiais, porque a escolha é sua, tá? A partir do momento que você se torna um ser consciente, você começa a eliminar isso. Se você não elimina, quer dizer porque você gosta. Então você tem consciência daquilo que você está fazendo, tá? Então também tem aquelas pessoas que são preconceituosas de propósito, ok? Dei até o exemplo aqui, acabei de explicar, tá? E aí o seguinte, só para a gente finalizar essa parte. É tipo assim, ó. Vamos supor que você chegou aos seus 15, 16, 17 anos de idade, vocês estão com 15 agora, e vocês começam a gente falo de uma forma mais filosófica nesse sentido, na hora de dormir, você colocou sua cabeça no travesseiro e você começou a pensar na vida. Aí você fala assim, pô, por que que eu agi desse jeito com a pessoa? Por que que eu tive essa fala? Será que eu sou preconceituoso? Será que eu sou preconceituosa? Quando a gente para para pensar nisso, acho que todo mundo vai concordar comigo que é uma fala que eu falo sempre, os alunos ficam meio chocados quando eu falo. Mas todo mundo concorda no final. Todo mundo tem um nível de preconceito. Todo mundo. Todo mundo. O problema, eu costumo dizer, que não é você ter algum nível de preconceito, é você não perceber esse preconceito. Porque a partir do momento que você percebe esse preconceito, você começa a entendê-lo. Você percebe e começa a entender. E você pode diminuí-lo ou evitá-lo. Eu tenho preconceitos. Eu sou professor de sociologia, mas eu tenho preconceito. Eu tenho um preconceito que ele é assim, vem de família. Por quê? Eu sempre exponho isso quando eu falo nesse assunto. O meu preconceito é muito ligado a pessoas, por exemplo, que usam drogas. Eu sou muito preconceituoso, porque eu acho que a pessoa usar drogas, muitas vezes, é uma escolha da pessoa. E mesmo a ciência falando que a pessoa, o vício é algo que pode estar ligado ao emocional, ao subconsciente da pessoa, eu não consigo entender. Então, para mim, a pessoa que é viciada em drogas é uma escolha que ela fez. Então, se ela tiver assim,
uma força, ela larga daquilo e pronto, acabou, tá? E eu tenho esse preconceito porque eu sofri isso em família, entendeu? Então, eu tive casos de família assim, de parentes meus, viciados, que eu não, que eu ignorava. E são pessoas que cresceram comigo. Então, assim, passei a ignorar porque eu tinha um preconceito muito grande, tá? E é muito louco que, assim, em relação aos meus amigos, meus parentes, etc, tal, ninguém tem preconceito com isso, só eu. E eu fico abismado, eu falo assim, eu não entendo. Por exemplo, eu vou, se eu vou numa região que tem muitas pessoas drogadas, eu tenho preconceito. Eu tenho, não vou mentir para vocês, eu evito o lugar. Tá? É difícil às vezes, mas é bom um professor, por exemplo, chegar e falar, ó, eu tenho preconceito, eu estou expondo meu preconceito, porque muitas vezes ajuda até o aluno a entender melhor os deles, tá? E é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar comigo. Por exemplo, eu não tenho preconceito contra pessoas que passam necessidades, tem pessoas que têm, porque acho que a pessoa que passa necessidade é porque é preguiçoso. Se ela trabalhar mais, ela vai conseguir dinheiro, vai comprar e pronto, acabou. Eu acho que não. Acho que tem pessoas assim que, por mais que elas se esforcem, elas vão passar por dificuldades financeiras, vão passar por falta de. Que nem eu dou aula no estado. É triste para mim, por exemplo, eu já ajudei muitas vezes, alguns professores também. Você vê aluno ali, alunas, muitas vezes que não tem nem produto de higiene em casa, tá? Que vem sem tomar banho para a escola, por exemplo, vem chinelo quebrado para a escola, sem tênis, tênis furado. A gente fica chocado lá na escola, e a gente ajuda, tá? De uma forma meio bem assim, na surdina, mas a gente ajuda. Por quê? Mas tem gente que fala, não, isso aí é porque o pai é preguiçoso, o pai é vagabundo, a mãe é vagabundo, não trabalha, deixa o filho largado. Eu já vi muita gente, professores falando isso, tá? E a gente fica assim, acho que não é bem por aí. Porque eu venho de uma família muito humilde, meus pais nunca tiveram poder financeiro quando eu era criança, eu passei muita necessidade. Então eu via que não era algo normal, tá? Que era algo social. E assim como eu falei para alguns minutos atrás, todo mundo tem um nível de preconceito. Se você parar para pensar, parar para se observar, né, você vai ver algum nível de preconceito que você tem, né? O ser humano, nós, vivendo em sociedade, nós temos que desenvolver a capacidade de autoanálise. Então, eu tenho que perceber, será que eu estou agindo de acordo dentro dessa situação? Será que eu estou dando o meu melhor em relação a esse assunto? Né? Será que eu fiz o correto? Se eu não fiz, se eu fiz errado, eu tenho que parar, refletir e tentar fazer o que é o certo, né? Porque aí você para com esse determinismo biológico, né? Por exemplo, eu vejo até professores na escola assim com muito preconceito, às vezes, não no Coliseu, estou falando no geral, preconceitos em relação à homossexualidade, que é uma coisa muito presente nas escolas que eu trabalho. Então tem pessoas que têm preconceito, assim, tem um casal na escola, por ser homossexual, eles ficam, não gosto dessas coisas. Eu já acho totalmente, nossa, eu não tô nem aí. Literalmente, por quê? Eu acho que a relação afetiva é uma coisa muito pessoal da pessoa. Então, eu não estou ali para dar palpite na vida pessoal da pessoa, estou ali para dar aula. Então, eu falo, para mim, a pessoa me entregou tudo, me respeita, o que que eu vou dar palpite na vida pessoal da pessoa? Mas em relação a essa coisa de pessoas viciadas em drogas, eu não consigo, não entra. E eu já lutei várias vezes contra isso, né? E é um parente meu, e às vezes ele pede ajuda. Eu já ajudei várias vezes, mas eu fico, por que que essa pessoa não faz isso, aquilo outro? Pá, pá, pá? Aí você fica, não entra na cabeça. Não entra. Tá? Porque é uma coisa muito subconsciente, mas eu tenho consciência disso. Entendeu? Então, o preconceito a gente tem que perceber e não determinar, tá? E aí que entra esses pormenores. Bom, vamos para a segunda aula. Deixa eu só arrumar ela aqui, que a gente já começa ela. Essa foi a do de- determinismo aqui. Deixa eu fechar aqui. Luísa, essa cabeça aqui, Luísa. O quê? Minha filha está perguntando como faz. Professor, já entrei em um debate com o Nelson em relação às pessoas que têm vício, é muito complicado. Assim, o Nelson, pessoal, assim, como professor, eu não estou puxando o saco de um, nem de outro. Mas o Nelson é um cara super cabeça aberta. A gente já trocou várias ideias, a gente brinca. Eu sou uma pessoa muito reservada, tá? Eu sou brincalhão dentro da sala de aula, já falei isso para várias pessoas, eu sou um artista dentro da sala de aula. Eu faço um papel. Fora de sala de aula, eu sou um cara muito introspectivo, eu sou muito na minha, eu fico lá no cantão, fico escutando música às vezes, fico comendo. Mas um dos poucas pessoas que eu converso muito na escola é com a Daisy, com o Nelson, às vezes com a Ana Paula, com a Jéssica, são as pessoas que eu mais converso na escola. Com as outras pessoas eu não tenho assim muita afinidade para ficar conversando horas e horas, mas eu converso com qualquer pessoa, mas não tenho afinidade. E o Nelson assim, é um cara super cabeça aberta, cara.
muito brincalhão, assim, às vezes ele consegue explicar um assunto muito sério através de brincadeiras, de ironias, tá? E isso é uma vantagem muito boa. Eu não consigo, a maioria das vezes eu não consigo, eu levo muito a sério, eu sou aquele professor serião, apesar de fazer as brincadeiras, mas eu sou aquele cara muito sério. O pessoal que já viu minhas provas sabe que eu levo muito a sério as minhas provas, né? Os trabalhos, correção, então eu não consigo pegar leve, então eu sou meio estressado com isso aí. O pessoal fala para mim às vezes relaxar, mas é impossível para mim. Bom, já coloquei aqui no ponto a segunda aula, a segunda parte, né, desculpa, que é um desdobramento, tá, dessa primeira aula que nós fizemos agora, que é o tema também é grandão, tá? Alguns processos culturais, endoculturação, aculturação, hibridação e apropriação cultural. Nossa, são 4 coisas, é isso mesmo, tá? Isso aqui é muito legal. Eu dou risada às vezes quando eu vejo isso aqui, que é uma coisa meio ridícula às vezes, mas tudo bem. Deixa eu só fazer o trâmite aqui, que a gente já começa. Minha filha está aqui perguntando como faço as aulas. Eu fiz errado, Luísa. Ela está brigando comigo aqui. Bom, deixa eu voltar aqui de novo, pessoal. Deu errado, tá? Deu tilt. Apertei o botão errado. É, né? Mas eu errei aqui. Você fica me distraindo. Tudo isso aqui está sendo gravado, tá? Depois a Jéssica vai ver a nossa aula e vai falar: olha, o William, a filha dele fica atrapalhando a aula. Agora sim, agora foi. Bom, vamos lá, pessoal. Por ser um produto histórico, social e economicamente determinado, a cultura é construída por meio de um processo dinâmico. Ela se transforma ao longo do tempo, assumindo novas características, adaptando ou abandonando outras. Então, a cultura não é algo estático, ela é algo dinâmico e ela pode ser construída, tá? Hoje, os meios de comunicação, eles são um dos principais responsáveis por produzir cultura, ok? A cultura é o conjunto de conhecimentos de um povo, de uma sociedade. Então, tudo que nós praticamos, tudo que nós conhecemos tem a ver com cultura, tá? O reconhecimento do seu caráter dinâmico, portanto, torna imprescindível que investiguemos os fenômenos culturais a partir do contexto do qual emergem. A cultura não é um estoque imutável de hábitos, tradições e crenças. Ela não está imobilizada no tempo e no espaço. Ao contrário, ela é porosa e no contato com outras condições materiais ou outras relações sociais, ela modifica. Então, além de ser dinâmica, a cultura ela está em constante metamorfose, tá? É igual aquela música do Raul Seixas, né, bem antiga que os velhos escutam, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que viver, né, como se fosse o único instante. E aí vai mudando constantemente, tá? Bom, uma das dos efeitos é a endoculturação, tá? Que é o processo por meio do qual os homens aprendem e absorvem cultura do grupo ao qual pertencem. Então, quando nós nascemos, nós somos inseridos na cultura através das nossas famílias. Então, as primeiras práticas culturais que nós aprendemos são hábitos e costumes ligados aos nossos pais, a nossos irmãos, aos nossos parentes mais próximos. Por isso que a maioria de vocês segue a mesma religião que os pais. Por isso que a maioria de vocês torce para o mesmo time do que os pais, tá? Porque é uma tradição, tá? Então, a endoculturação ou enculturação vem dessa transição, né, desse processo de aprendizado que é primeiro nível é dentro de casa, tá? E aí vai para, a gente costuma dizer, né, que vai para dentro de casa e aí dentro de casa, por exemplo, ó, um exemplo meio idiota. Todos vocês, vou até parar um pouquinho aqui para falar para vocês isso aqui, é uma coisa meio idiota, muito idiota. Se a gente pegar e gravar a própria voz, a gente vai ver que a gente não fala do jeito que a gente ouve. Então a gente cria um som na nossa cabeça que a gente acha que é a nossa voz. Quando a gente grava a nossa voz, a gente fala, puta, que voz feia que eu tenho. E aí, se você for analisar a sua própria voz, você vai perceber que você fala muito parecido com seu pai, ou como sua mãe, ou como o irmão mais velho, ou como a irmã mais velha, porque você pegou 3 jeitos. É sério, Eduardo, não balança a cabeça. Não, eu não. Grava sua voz um dia, Eduardo, e vê, meu, a minha voz parece com a voz de quem? Do meu pai, do meu avô, do meu tio. Provavelmente é uma pessoa que cresceu com vocês. Eu percebi isso quando eu escuto muito a voz do meu irmão, e no WhatsApp, gente, a gente pode mandar mensagem de áudio, né? E muita gente manda mensagem de áudio para a pessoa e vai escutar a própria mensagem, para você ver, putz, o que, que eu falei para aquela pessoa? Aí você vai ver, essa voz é diferente. E eu percebi, falei, mano, minha voz é igual a do meu irmão. Só que tem um porém, hein? Porém, eu sou mais velho que o meu irmão. Eu sou 10 anos mais velho que o meu irmão. Então, meu irmão, basicamente, tem a mesma voz que eu tenho, o mesmo tom de voz, quase o mesmo tom de voz.
né? E eu percebo, por exemplo, a minha filha está aqui perto de mim, eu falei isso perto dela, ela é igualzinha à voz da tia dela. Até o tom de voz, né? A gente fala, a Luísa fala igual a tia dela, porque é igualzinho, até os gritos dela são idênticos. Os gritos, assim, o tom de voz é idêntico. Por quê? Ela e a tia dela muito apegadas, as duas vêm aqui ficar gritando uma com a outra, só que a tia dela tem 25 anos, minha filha tem 9, para 10 anos. 22 é a minha filha aqui me brigando comigo. 22 tem a minha cunhada e ela tem 10. Mas as duas são idênticas. Então a gente tem essa cultura em enculturação. Fala, ô Larissa, você queria falar alguma coisa? Não, é que eu ia falar que teve o mês passado, o Ayrton passou um trabalho que a gente tinha que gravar nossa voz, lendo, tipo, o texto que a gente apresentou, levou um trabalho pra ele. E, tipo, quando foi botar a voz de todo mundo, nossa, todo mundo morreu, surtou, teve muita vergonha. Porque, tipo, era diferente, totalmente diferente. É bem diferente. Bom, vamos para o próximo passo. A aculturação. A aculturação é quando há o domínio de uma cultura sobre a outra. Então, de uma forma proposital, a cultura dominante ela se impõe à cultura secundária. Tá? Então, a gente usa como exemplo, por exemplo, processos históricos. No Brasil, isso aconteceu principalmente em relação aos indígenas, que é o tema do trabalho de vocês. Então, os índios foram aculturalizados, que eles foram obrigados a aprender sobre a cultura dos povos dominantes, que eram os portugueses. Então, eles aprenderam a língua, aprenderam a religião, aprenderam sobre também a escrita e assim por diante. Então, eles foram aculturalizados, tá? Isso é forçado, é uma opressão, tá? Hibridação, né? Ocorre quando a troca de informações entre duas culturas de maneira natural, como, por exemplo, podemos citar o sincretismo religioso brasileiro, que estabeleceu conexões entre os santos católicos e os ritos religiosos. Sobre hibridação, eu costumo dar um exemplo melhor que é culinária, né? Então, por exemplo, você vai hoje em dia num restaurante japonês, os caras têm lá hot roll de tudo que é tipo agora, né? Você tem lá a sashimi, um monte de comida que os caras foram misturando. Outro exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O pastel, pastel brasileiro, né? O pastel tem uma origem na China, passou pela Itália, chegou no Brasil. Gente, no Brasil os caras fazem pastel com queijo e goiabada. Pizza no Brasil. Você tem pizza com cobertura. Pizza não é recheio, é cobertura. Pizzas com coberturas, mais os dois. Você tem lá de morango com Nutella. Isso é uma hibridação, que a ideia é que você pega contextos de outra cultura e você, a partir da sua cultura, você transforma ela. Então, faz uma cultura híbrida. Na alimentação no Brasil, aonde isso fica mais, acho que, perceptível para mim. Porque tudo que é tipo de prato internacional, o brasileiro culturaliza ele a formato brasileiro, que é a diversidade. Né? Então você pega aí, por exemplo, pizza, pega pastel, pega comida japonesa. No Brasil, elas são totalmente modificadas, ok? E por último aqui, deixa eu ver qual que é a apropriação cultural. A apropriação cultural é o seguinte, pessoal. Eu sou paulista, eu sou pardo e eu venho de estereótipo de cultura europeia. Se a partir da manhã eu achar que eu sou um indígena e quero me vestir como indígena, andar como indígena, me comportar como indígena, isso é apropriação cultural. Uma coisa é você saber sobre aquela cultura, outra coisa é você querer viver uma cultura que não condiz com a sua, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, amanhã o Henrique fala assim: "Ah, pai, eu quero ir para a praia, quero virar surfista, quero virar regueiro. Vou deixar crescer um rastafário aqui no meu cabelo". Olha o cabelo do Henrique para ser rastafário. Cabelo lindo, né? Ou, por exemplo, o Henrique ficar que nem o cabelão do Bruno agora, um Black Power. Gente, o Bruno tem uma descendência africana. Fazer um Black Power fica de boa, tá a ver com a cultura dele, né? Com o biotipo dele aí, sem ser preconceituoso. Mas imagina o Henrique fazer um Black Power, né? Alguns filmes mais historicamente falando, assim, muitos zoeiros, um filme que fala sobre muitos isso são As Branquelas. Por que que eles falam sobre isso, né? Porque As Branquelas é uma dupla de investigadores negros, mas eles se passam por duas mulheres loiras. Então isso é apropriação cultural. Entendeu? Esse é clássico. Muitas comédias americanas, né, estadunidenses, são baseadas nessa apropriação cultural. Por exemplo, é que nem você ser de um grupo social distinto e querer viver um tipo que não condiz com a sua realidade. Ou você nega de uma forma tão veemente a sua cultura, né?
e acho que só outra cultura presta. Vou dar um exemplo aqui, há uns 10, 15 anos atrás, aí na escola teve uma aluna chamada Beatriz. A Beatriz era uma morena, né, muito bonita, gente finíssima, brincalhona pra caramba com todo mundo. Só que ela achava que ela queria ser japonesa. Ela queria ser japonesa. Então, ela tinha um cabelo avantajado, um cabelo bem encaracolado. Ela alisou o cabelo, ela queria se vestir, se comportar como japonesa. Que era uma época que os hentai estavam muito na moda, 2010, 2011, 2012, né? E os hentai estavam muito na moda. E ela, assim, uma garota com todos os traços africanos, ela queria ser japonesa. Isso é uma apropriação cultural, porque ela negava o biotipo dela e queria fazer uma transformação tão grande que ultrapassava as características físicas, tá? Não era só as características culturais que ela queria mudar, ela queria mudar as características físicas dela, tá? A chegar a um ponto, por exemplo, ela com 11, 12 anos aí, ela colocar tipo band-aids para dar para puxar o olho assim, parecer japonesa na escola, ao nível que ela chegava. Entendeu? Isso é uma apropriação cultural. Você acaba querendo ser de uma cultura que não condiz com a sua. Do ponto de vista cultural, claro que o ponto de vista cultural é totalmente social, mas também até do ponto de vista físico, né? Porque tem os biotipos, né? Você não pode. Gente, não dá para negar o biotipo nosso. Né? O nosso biotipo, por exemplo, eu sou pardo, eu sou descendente nordestino, eu tenho olhos claros, eu sou calvo, dá para fazer um transplante de cabelo? Dá, mas eu nunca vou ter o cabelo do Daniel, gente. Eu nunca vou ter o cabelo do Daniel, né? Eu pago o pau pro cara que tem cabelo grande. Eu sempre quis ter cabelo grande. Sou roqueiro, mas eu não posso ter. Aí eu vou deixar aquela coisa ridícula? Não vou deixar. Por quê? Acaba sendo uma apropriação. O Daniel não é roqueiro. Olha que louco, mas tem cabelo grande. Então, professor, Oi, Daniel. Não entendi. eu gosto de rock, Ah, só não uso mas camisa eu sou de aquele roqueiro escolhido. clássico, cara. É igual o Renatão. Renatão é aquele roqueiro clássico. O cara que é roqueiro clássico, o cara quer ter o cabelão. O Renato tem cabelo encaracoladaço. Você acha que dá pra ficar Não dá. É mais fácil o professor Renato deixar o cabelo que nem o do Bruno do que o cabelo que nem o do Daniel. É, aí não Tá tem muita entendendo? Aí opção. seria uma apropriação cultural, né? E isso acaba. As mulheres fazem muitas vezes isso. Por exemplo, durante várias décadas, as mulheres negras, por serem aceitas socialmente, o que é que elas faziam? Alisavam o cabelo. Alisavam o cabelo. Hoje em dia, está tendo um resgate desse estilo africano com os cabelos black power, as meninas deixando o cabelo encaracolado, deixando os cabelos ficarem volumosos, que é um estilo africano. Tá? Então, a sociedade preconceituosa impõe essa apropriação cultural. Você é negra, você tem que se passar por branca para ser aceita socialmente. Tá? Bom, vou fazer chamada, senão não dá tempo. Tá? Vou parar a gravação por aqui. Eu consigo